Olá, tudo bem? Hoje eu quero trazer uma nova abordagem, que são livros não espíritas e que trazem em si fenômenos psíquicos. Como sabemos, Allan Kardec é o maior investigador de fenômenos psíquicos de toda a história. Muitos desses fenômenos podem ser explicados pela ciência espírita. E hoje eu trago este livro de Simon Edmund, O Poder Psíquico da Hipnose, Instrumento de Saúde e Autoconhecimento. E é justamente um livro que aborda tais fenômenos psíquicos, como telepatia e entre outros. Então, eu vou fazer uma breve leitura aqui. Muitas pessoas, sem dúvida alguma, têm grande capacidade extrasensorial latente na doutrina espírita. Na doutrina espírita, nós chamamos de sentido do espírito, que por vezes se manifesta espontaneamente e sem nenhum controle. A prática criteriosa do hipnotismo por um hipnotizador idôneo em várias sessões, além de atuar no processo de cura e eliminação de neuroses e estresse, pode levar a abrir a porta para uma outra realidade, fora do tempo corriqueiro, da rotina cotidiana, que não é o modo humano de viver. Não para quem ainda crê na alma. Aqui sugere que a hipnose, que é um estado alterado da consciência, pode despertar o sentido da alma, levando a tais fenômenos psíquicos. A clarividência das realidades mais concretas, que é a do cotidiano, as realidades espirituais, a visão independente do futuro e do passado, a antevisão do eterno presente, a rememoração das vidas anteriores. Tudo pertence ao universo que pode ser aberto lentamente pela autodisciplina, auxiliada pela hipnose. Lógico que nas obras de Allan Kardec nós podemos estudar tudo isso no livro dos médiuns. Então eu vou contar vou contar uma história que está contida neste livro, não espírita. É a história de Edgar Kelce, um homem que ele tinha um problema em falar e ele foi curado por um fenômeno que vocês vão entender mais para frente. Um homem que foi milagrosamente curado por um desconhecido e incompetente hipnotizador foi o americano Edgar Kelce, conhecido posteriormente como o Doutor Adormecido, nascido em 1876, no Kentucky. Perdeu completamente a voz aos 21 anos devido a uma forte crise de laringite. A despeito de um prolongado tratamento médico a que se submeteu, permaneceu incapacitado de falar até o dia em que um homem que fazia exibições ambulantes de hipnotismo tentou curá-lo. Este fê-lo realmente falar, só que em estado de transe. Todas as tentativas para uma cura permanente em Kelsey fracassaram. Depois que o mágico ambulante se foi, um outro hipnotizador amador chamado Lane sugeriu que, se Kelsey podia falar em um estado de transe, poderia talvez descrever a natureza do problema que o afligia e, quem sabe, receitar algum remédio para sua cura. Kelsey concordou e submeteu-se a uma sessão de hipnose. Nesta, Lane perguntou-lhe por que perdera a voz
e de que maneira poderia curar-se permanentemente. Ficou estupefato quando Kelsey lhe respondeu: sim, podemos ver o corpo. No estado físico normal do seu corpo, acha-se incapacitado de falar devido a uma paralisia parcial das cordas vocais, produzida por tensão nervosa. É uma condição psicológica produzindo um efeito físico. Pode-se remover a causa aumentando-se a circulação sanguínea na região afetada, através de sugestão, enquanto o mesmo se encontra em estado inconsciente. Lenin fez as sugestões necessárias. A garganta de Kelson mudou de cor e, após alguns minutos, ele disse: tudo bem agora. A condição já foi eliminada. Faça a sugestão necessária à normalização da circulação e, após isso, desperte o corpo. Lane assim fez, e daí em diante Kelsen voltou a falar tão bem como antes. Lane e Kelsey concluíram então que podiam auxiliar outras pessoas dessa forma e decidiram dedicar-se suas vidas a este trabalho. Descobriu-se posteriormente que Kelsey podia diagnosticar pacientes à distância, estimando-se em cerca de 30.000 as leituras, como as chamava, que deu em vida, muitas das quais a pedido de médicos. A maioria delas, segundo registros existentes, foi muito precisa. Os casos aqui relatados representam apenas alguns dos inúmeros exemplos em arquivo daquilo que conhecemos como fenômenos maiores do hipnotismo, assim chamado porque parece envolver algum fator paranormal ou psíquico, em oposição à fenomenologia hipnótica, geralmente considerada normal atualmente. Vários tipos de fenômenos psíquicos, telepatia, por exemplo, são fenômenos que ocorrem sem que a hipnose esteja envolvida. Tais ocorrências são, em sua maioria, espontâneas, imprevisíveis e pouco dignas de crédito. E no intuito de desvendar seus mistérios, bem como produzi-los sob rigoroso controle científico, que centenas de estudiosos dedicam-se cada vez mais ao assunto. É um livro que conta essa história surpreendentemente, que a doutrina espírita, ou seja, a ciência espírita, explica esse fenômeno conhecido como magnetismo animal, que foi desenvolvida pelo médico Franz Anton Mesmer, que descobriu que era possível curar as pessoas através da vontade, da sintonia de pensamentos e sentimentos. Então, ele desenvolveu uma teoria para explicar o fenômeno chamada fluido cósmico universal, que era justamente para explicar tal fenômeno. Allan Kardec estudou esse fenômeno por 35 anos, e é o que ocorre nessa história. Houve uma emancipação do próprio espírito, houve do próprio espírito como uma individualidade. Ele passava a pensar pela consciência da individualidade, enquanto a sua personalidade estava em estado de inconsciência. Então, vocês podem observar que o espírito, em seu estado de individualidade, sugeriu a possível cura para a personalidade que estava com problema na voz, devido a um problema emocional. Então, perceba-se que
o próprio espírito, a própria individualidade auxilia a própria cura da personalidade. Então, esse é um fenômeno que foi estudado por nosso querido Allan Kardec. Então, essa é a história que eu queria trazer aqui para vocês.